Olá, família Mapa Church, pastor Alex aqui. Estou aqui no meio desse vídeo para poder passar para você 5 passos de como criar um esboço. Talvez você foi chamado para ministrar numa igreja, num culto no lar, e você fala assim, como que eu vou fazer esse esboço? Como que eu vou levar essa palavra, essa mensagem? Por onde começo? Eu estou aqui para ajudar você. Então, vamos lá, vem comigo. Quero falar para você que toda ministração ela precisa ter começo, meio e fim. Se você vai contar uma história da Bíblia, você precisa ter o início da história, o meio da história e o fim da história. Que nem é como fosse um filme, como que você vai assistir um filme e você pega um filme, o filme acaba sem o final. Como que você ficaria? Então as pessoas que estão lá esperam o final da ministração, porque daí a ministração se torna completa. Outra coisa que você precisa é definir bem o que você vai falar. Pede para Deus, Senhor, me mostra ou revela aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja. Aí a partir de que Deus te mostrou, você vai na Bíblia, você vai falar assim, eu preciso achar um versículo, algo que tenha a ver com o que Deus me falou para poder abrir, para poder fazer essa leitura para a igreja. Então isso é um ponto muito importante também. Definir bem o que nós vamos falar, orar a Deus e tá atento aos sinais que Deus vai falar para a gente para poder ministrar. Então eu falo para vocês, pastor Alex, eu sempre falo na igreja, precisamos estar atentos aos sinais. Por quê? Porque Deus ele vai falar de diversas maneiras para você. Vai falar através de uma criança, vai falar através de um versículo, vai falar através de uma pessoa, vai falar através de uma placa de caminhão, assim como já falou comigo um dia. Talvez você fale assim, não, eu não tenho o que falar. Às vezes Deus já falou com você e você não conseguiu se identificar porque você não está atento àquilo que Deus está falando no seu dia a dia. Então, primeiro ponto aí, começa a ficar atento naquilo que Deus ele está falando para você no seu dia a dia, para você conseguir montar a sua ministração. Mas vamos lá, vamos para os 5 passos a respeito da ministração. E o primeiro passo é, você precisa escolher um tema. Então anote aí, primeiro passo no seu caderninho, escolher um tema. Talvez você pergunte assim, mas por que eu preciso escolher um tema? Porque vai facilitar para você e para o ouvinte. Por quê? Para você que está ministrando, às vezes no começo, quando você começa a ministrar, as primeiras ministrações, você acaba se perdendo. Chega num ponto que você fala assim, onde eu estava? E agora, o que eu faço? Fico perdido. Então, quando você coloca um tema, você sabe que mesmo você se perdendo, tem um tema na sua mente. E você vai tentar voltar dentro desse tema. Então isso é muito bom para você que está começando a ministrar. E para o ouvinte também é bom, por quê? Porque ele grava. Às vezes quando você ministra uma palavra que não tem direção, a pessoa que está lá ouvindo ela vai ficar perdida. Ela sai de lá, mas o que foi falado? O que foi ministrado? Eu não entendi a ministração, foi difícil compreender. Então quando tem um tema, você vai focar nesse tema na sua ministração para ficar mais fácil para o ouvinte. Por exemplo, importante você falar de 2 a 3 vezes, pelo menos, no meio da ministração sobre o tema que você está abordando. Outro exemplo que eu quero deixar para vocês aqui. Qual tema usar? Vou dar um exemplo aqui que eu marquei aqui sobre fé. Você fala, vou usar o exemplo de fé. Não, você não vai usar o exemplo de fé. Por quê? Porque nós precisamos facilitar para a gente. Então, em vez de você colocar a palavra fé, que fica muito em aberto, tem muitas situações de você usar fé, mas aonde eu vou usar essa palavra? Eu vou falar para você como fortalecer sua fé. É um tema muito interessante. Por quê? Porque a pessoa vai ficar, nossa, mas como que eu vou fazer para fortalecer minha fé? Então ela vai ficar ali engajada na mensagem, vai ficar segurando ela, porque ela quer aprender no desenvolvimento da mensagem como fortalecer a fé dela. Então, um ponto muito interessante, nunca use uma palavra só como fé, amor, saudade, enfim, nunca use isso, use sempre algo que vai chamar a atenção da pessoa. Outro ponto que eu quero falar para vocês, o tema, se for uma pergunta, por exemplo, assim, quais os obstáculos da fé? Estou dando um exemplo para vocês. Se é uma pergunta, ele precisa ser respondido na sua ministração. No meio da ministração, você vai ter que trazer essa informação para a igreja a respeito da pergunta que você fez, independente do tema que você usar. Como aumentar o meu amor por Jesus? Então você vai ter que mostrar para a igreja uma forma de aumentar o amor
da igreja por Jesus. Então, fica gravado aí também, isso é muito importante para você, tá bom? Isso partimos a respeito do tema, que é o primeiro passo. Mas vamos para o segundo. O segundo passo é faça uma introdução. Então vamos lá, anota aí o segundo passo. Faça uma introdução. Partindo agora da introdução, quero falar para você, seu objetivo é o quê? É despertar o interesse dos ouvintes. É através da introdução da mensagem que você vai fazer com que o ouvinte ele se identifique com a mensagem e que faça o querer estar sentado para ouvir a sua ministração. Então, é algo que você tem que elaborar muito bem, porém, a introdução ela tem que ser no máximo 10% do tempo da sua ministração. Então, toma cuidado com isso também para não ficar uma introdução muito longa aí, tá bom? Quero falar para você, partindo do tema que nós anotamos aqui, como fortalecer a sua fé, que foi o exemplo que eu dei na parte 1 aí do tema. Então você vai falar o quê? Você que se sente fraco, você que está sem fé, essa palavra é para você. Nós vamos aprender a desenvolver a sua fé no decorrer dessa mensagem, coisas assim que você vai abordar o tema e vai tentar prender o ouvinte dentro da sua ministração. Para isso que é a introdução, tá bom? Então esse é o segundo passo. Agora vamos para o terceiro passo, que é faça o corpo da mensagem. Então anota aí também, terceiro passo. Faça o corpo da mensagem, ou da ministração, né? Então, partindo desse ponto agora, que é, faça o corpo da mensagem, o que você vai precisar fazer? Nessa parte é onde vai estar toda a estrutura do seu esboço, da sua mensagem, da sua ministração, onde vai ter que ter tópicos que vai partir a partir do tema. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, voltando para como fortalecer a sua fé. Ponto. Primeiro passo que eu quero deixar para vocês aqui, buscando mais de Deus. Como fortalecer a nossa fé? Primeiro ponto que você vai passar para a igreja, buscando mais de Deus. Aí você vai trazer toda uma história por trás disso, respaldada em versículos, explicando, detalhando como você busca mais de Deus. Isso é o primeiro ponto, o primeiro tópico do corpo da mensagem. Segundo, preciso ter ousadia. Se eu preciso ter fé, exercitar, me fortalecer minha fé, eu preciso ser uma pessoa ousada, eu não posso ser uma pessoa retraída. E aí você vai buscar versículos também que tenham a ver com isso. Isso é o segundo tópico do corpo da sua mensagem. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. O terceiro ponto, não duvidar. Porque se você duvida, você não tem fé. Então, como você vai exercitar a sua fé? Crendo que Deus ele pode fazer, crendo que Deus ele é todo poderoso. Então, você precisa passar isso para a igreja também, para as pessoas entenderem o que você está falando. Tudo a partir do tema. Lembrando que existem várias situações de ministrações, temática, textual. Essa daqui se encaixaria mais numa ministração temática, que tudo que nós vamos a partir do tema, tá bom? Então é muito interessante para você também saber disso. Então isso seria o corpo da mensagem, toda a estrutura da mensagem, onde você vai trazer toda a informação, você vai fazer pesquisas, trazer talvez histórias, tudo que esteja envolvido aí a respeito de fortalecimento de fé. Esse é um ponto, então, muito importante da sua ministração, que seria aí o terceiro ponto, que é faça o corpo da mensagem. E agora nós vamos passar para o quarto passo, que é a conclusão. Então anota aí também, quarto passo, conclusão. Aproveitando já, se inscreve no nosso canal, deixa aí seu like, ativa o sininho de notificações. Se você deseja de mais vídeos, mais conteúdos como esse também, coloca aí nos comentários. Quero mais conteúdo, quero mais vídeo. Tem muitos assuntos a serem abordados. Por exemplo, que é uma pregação temática, você já está aprendendo, mas tem a pregação textual, tem a pregação expositiva, tem muito conteúdo dentro desse tema de esboço e que vai facilitar muito para você que está começando o seu ministério aí a trazer uma ministração para a igreja. Vamos lá? Então, quarto passo, que é a conclusão. Partindo da conclusão agora, como que é essa conclusão? O que devo fazer nessa parte de conclusão? A conclusão deve ser breve
E deve ser o quê? Um resumo da sua ministração. Gente, não pode ser uma conclusão muito demorada também, tá? O que você vai trazer bastante informação é o corpo da mensagem, mas a conclusão não. A conclusão é algo também bem simples. O que você vai fazer na conclusão? A conclusão, normalmente, você vai passar por cima de cada tópico que você leu na sua ministração. Partindo aqui de fortalecer a nossa fé, o que eu falei para vocês agora de pouco sobre buscando mais de Deus, ter ousadia e não duvidar. Então você vai ter que trazer esses 3 tópicos, que foram os 3 que a gente abordou aqui, para dentro da sua conclusão. Por exemplo, você que está aqui hoje, eu te convido a buscar mais de Deus, ser mais ousado e não duvidar que você vai viver o que nunca viveu. Entenderam que eu consegui abordar esses 3 situações dentro já da minha conclusão? Bem simples, só para você entender como funciona. Então, isso é a conclusão, de você abordar tudo, um resumo de toda a sua ministração em poucos minutos. Partindo agora para o último, o 5º passo, que seria o apelo. Então, anota aí, 5º passo, apelo. O apelo, normalmente, é quando você vai chamar as pessoas para ir lá na frente, as pessoas que foram tocadas pela sua ministração, é onde você vai trazer uma informação assim, se essa palavra falou com você, se essa palavra, você precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, se você precisa fortalecer a sua fé, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos, tenho certeza que a sua fé vai ser fortalecida, então dá esse passo de fé, já vindo aqui para frente, toma essa atitude hoje, coisas assim simples, tá? O que nós precisamos tomar cuidado, você que vai ministrar uma palavra a respeito do apelo. Primeiro passo, você precisa conversar com o seu pastor. Por quê? Dependendo da igreja, os pastores não autorizam a pessoa a chamar as pessoas para frente. Então você tem que alinhar com o seu pastor a respeito disso. Segundo passo, tem que conversar com ele. Você pode orar pelas pessoas que vão vir para frente, ou já tem uma equipe certa de pessoas que vai orar para as pessoas que vêm na frente. Então, é importantíssimo você alinhar isso também com o pastor da sua igreja ou o pastor da igreja que você vai ministrar. A respeito de tempo também, não passem do tempo, tomem cuidado, se é 40 minutos, ministrem 40 minutos, se é meia hora, se é 1 hora, não esqueçam de tomar cuidado para não passar o tempo, tá bom? Que isso é algo muito importante também. Então, tá aí, espero que essa ministração aqui, esse vídeo tenha tocado aí no seu coração e tenha de alguma forma edificado aí o seu ministério e que facilite para você ministrar aí nas igrejas. Estou aqui para poder ajudar você. Então, compartilhe esse vídeo com algum amigo, compartilhe com alguém que você conhece que está começando agora também a ministrar e tem dúvidas por onde eu parto, como que eu faço. Esse vídeo vai ajudar ele também, assim como espero que tenha ajudado você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério e que seja um romper aí em nome de Jesus. Deus abençoe.